coisa de cinema, é coisa de novela. O relacionamento são duas pessoas, a princípio. A princípio o casamento são duas pessoas, é o homem e a mulher. E o que é que acontece? Quando você passa a conviver com a pessoa, você vê que aquela pessoa tem suas diferenças e você também tem suas diferenças. Para mim o relacionamento é exatamente isso, é aprender a conviver com a diferença do outro. Não é moldar o outro 100% para o seu gosto, porque isso é impossível. Mas o casamento, ele é, para mim, principalmente renúncia. Renúncia em quê? Muitas vezes eu vou ter que renunciar à minha vontade para que tudo corra bem, para que haja paz. Mas isso não é só para um lado, é para os dois. A renúncia no casamento é uma via de mão dupla, ela tem que ser. Porque quando não é, não se caminha. Porque só existe embate. Os dois têm que aprender o momento certo de dizer: dessa vez eu vou fazer um pouco ali, desse jeito, vamos ver se dá certo. Aí da outra vez, não, vamos. E isso vai gerando algo que vai frutificar. Por quê? Porque quando você começa a ceder um pouco, e a outra pessoa também desperta que também tem que ceder para que tudo corra bem, para que haja paz, aquilo vira algo espontâneo, não é mais algo forçado. Muitas vezes você vai facilmente dizer: vamos parar um pouquinho só para pensar, porque a gente que é casado, a gente sabe. Muitas vezes tem situações que nós temos que resolver e um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. E muitas vezes tem um que bate o pé e diz: não, vai ser assim. E muitas vezes lá na frente dá errado. Por isso que, para começar a falar da família hoje, vamos começar a falar dos casais. Estamos falando dos casais. É necessário que nós aprendamos a ceder. Nós temos que aprender a muitas vezes parar. E principalmente conversar. Que é uma coisa muito difícil nos dias de hoje. As pessoas, elas não têm o costume de ceder. E o que Deus quer para o nosso relacionamento é isso. Que nós sabemos também a hora certa de parar e conversar com o nosso cônjuge. Vamos pedir orientação a Deus? Eu penso de um jeito e você pensa de outro. Aí você pensa: ai, irmão, mas quando meu marido não é crente, como é que eu chamo ele para orar? Que às vezes não vai querer orar. Ou quando minha esposa não é cristã também. Deus, ele vai te ajudar a partir do momento em que você pedir ao Senhor discernimento também de como agir na sua relação. Em caso de maridos ou esposas que não são cristãos. Porque muitas vezes a gente quer ganhar na marra e na marra a gente não ganha. A gente só afasta. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Do relacionamento do casal vem os filhos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Você está aqui nessa noite, tanto homem como mulher, para que isso aqui se aplique na tua vida. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Nós temos que pedir discernimento a Deus de como saber, como tratar o homem, as suas esposas. A mulher, ela eu ia passar para outro tópico, mas temos que falar sobre isso. A mulher é conhecida como a parte mais frágil da relação. Então o homem tem que tratar também a sua esposa, como a própria Bíblia diz, não é a irmã Maiara que está dizendo. Você, esposo que está aqui nessa noite, não foi coisa que a irmã Maiara inventou. É a palavra do Senhor nos diz, que o Senhor nos diz que nós devemos, que o homem deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Você já viu ao que está sendo comparado? O amor do esposo tem que ser comparado. Ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Mas essa própria Bíblia também nos fala que a mulher ela também tem que ser prudente. Então é isso que eu estou te falando nessa noite. A parte principal dos nossos relacionamentos tem que ser saber pedir a Deus discernimento para que Deus nos guie, nos direcione para a vontade dele, aleluia. Do relacionamento, para que a família seja formada, nós sabemos que o casal ele só é chamado de família quando ele tem filhos. Filhos. Falar para você de filhos essa noite, tem gente que quando eu digo que eu tenho 3 se assusta. Eu não me assusto não. Mas tem gente que se espanta. E o Senhor ele chamou muito a minha atenção nessa noite para falar a respeito de filhos, sabe por quê? Porque é algo que eu tenho vivido e visto, até pelo fato do Senhor ter me dado 3 filhos. As pessoas elas se espantam como se filho fosse algo ruim. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. E eu não sei se você aqui pensa do mesmo jeito,
mas muitos se espantam. No estudo que eu estava lendo hoje, eu vi que os judeus, o povo judeu, ele se destacava dos outros povos devido à grande importância que eles davam aos filhos. Nós podemos ver na Bíblia muitas histórias sobre mulheres que queriam ter filhos. Podemos citar Raquel, a esposa de Jacó. Podemos citar Ana, que chorou, orou desesperadamente a Deus por um filho, porque naquele tempo não ter filhos era uma maldição. Era considerada uma maldição. A mulher era considerada uma mulher seca, uma mulher maldita, porque ela não dava filhos ao seu marido. Mas o que é que eu quero falar sobre os filhos? Irmãos, nossos filhos são a herança do Senhor. Os nossos filhos são os futuros pregadores, missionários e missionários, são os futuros trabalhadores do campo de Deus, da obra de Deus. E hoje, quando eu vejo pessoas olhando para as crianças e vendo como maldição, eu digo: eu não aceito isso, Jesus. A tua igreja não pode deixar isso ser implantado na mente deles. A palavra do Senhor diz aqui, ó, no versículo 3: tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, e teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. O homem que teme e anda segundo os caminhos do Senhor terá uma esposa que dará fruto dentro da sua casa e terá filhos que sentarão ao redor de sua mesa. Irmão, era sentar ao redor de sua mesa. Eu vejo isso como um bom relacionamento com seus filhos. Muitas pessoas têm filhos e não têm um bom relacionamento com seus filhos porque não sabem dar a devida importância que Deus dá à nossa prole, à nossa descendência. Saiba que Deus ama você, saiba que Deus ama os teus filhos. Deus ama os nossos filhos. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos. A palavra do Senhor diz que aquele que quiser chegar ao céu tem que se fazer como o que, gente? Como uma criança. Eles são preciosos, eles são importantes. E muitas vezes nós negligenciamos a criação dos nossos filhos quando nós não priorizamos trazê-los para a casa do Senhor e ensiná-los de acordo com a vontade do Senhor. O homem que teme ao Senhor e anda segundo os seus caminhos, entenda, é responsabilidade sua. Não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade do irmão fulano e tal. Teus filhos, a questão de doutrinar os teus filhos, de ensinar e incentivar os teus filhos é tua. Você tem que ser o principal exemplo. Você tem que ser aquele que ele vai olhar e vai dizer: eu vou fazer igual a mamãe, igual a papai, porque é o que é certo. Eu vou para a casa do Senhor, eu vou conhecer mais e mais de Jesus, e futuramente, como a própria palavra nos diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar, para que quando ela cresça ela não se desvie, ela não vai se desviar do caminho que você ensina. Você sabe por que o diabo quer tanto, tem tanto acerto nas crianças? Você está vendo esses pequeninos aí fora? Eles estão na idade de serem moldados. Eles estão na idade de serem modelados, para que lá na frente, quando eles forem adultos, eles mostrem que realmente eles são. É por isso que o diabo tem sede. É por isso que o diabo tentou matar Jesus enquanto Jesus ainda era criança. Entenda, quando você achar assim: não, eu vou para a igreja, vou levar meu filho hoje, não. Às vezes a criança até quer vir, mas você vê o trabalho que a criança dá quando chega na igreja e pensa assim: não vou levar, não. Eu sou Jesus, meu pai. Criança começa a correr para lá, para cá, você diz: eu não vou prestar atenção em nada, eu não vou conseguir nada. Tem fases realmente difíceis na fase da infância. É difícil você lidar com criança. Mas nós devemos temer o que pode acontecer lá na frente. Às vezes, quando a criança já está numa idade que ela entende, tem uma idade assim, chega assim nessa fase dos 7 anos, como a minha chegou, 7, 8, 9, 10 anos, a gente pensa assim: não, será que eu vou levar para a escolinha? Não, aqui ainda não tem, mas eu creio que em breve, em nome de Jesus, vai ter espaço para tomar conta dessas crianças. Eu creio que em nome de Jesus estaremos trabalhando com essas crianças futuramente, porque é importantíssimo. A igreja, assim como Jesus deu a importância às crianças, nós temos que dar essa importância às crianças. Às vezes a gente fala: eles vão escutar lá, quando chegar em casa eles já esqueceram. Não esquece, não. Eu aceitei Jesus para honrar o nome do Senhor Jesus, eu tinha 9 anos de idade. E graças a Deus, para honrar o nome do Senhor Jesus, estou aqui até hoje. E peço a Deus forças para que eu possa também criar meus filhos na casa do Senhor. Cuide dos seus filhos, incentive seus filhos. Eu ouvi alguma vez, isso é muito sério. A mulher estava pregando e ela disse que na infância dela, quando ela ia para a igreja dentro do carro, os pais iam reclamando: ah, aquele irmão falso, fulano de tal, ah, aquele irmão não sei o que, não sei o que. E ela disse que a criança dentro do carro escutava essas coisas
e ela disse que ela foi crescendo e perdendo a vontade de ir para a igreja. Nós, como pais, temos que dar o exemplo aos nossos filhos. Tem coisas que nós não vigiamos e acabamos falando na frente das crianças, coisa que não é para a gente falar na frente de ninguém, coisa que não é nem para a gente falar. E a criança vai pegando vai perdendo a vontade de ir para a igreja, como ela disse que perdeu. Ela disse que falava, meu pai fala mal, daí dos irmãos, minha mãe reclama na hora de ir para a igreja. Ela disse que foi crescendo e perdendo a vontade de ir para a igreja. Nós devemos prestar atenção na forma que nós agimos. Nós somos exemplo para os nossos filhos. Os passos que você está dando hoje, às vezes você não presta atenção, mas seus filhos estão vindo logo atrás de você e estão dando os mesmos passos. Então que nós venhamos cada vez mais pedir discernimento a Deus para que nós saibamos como lidar com as nossas crianças. Esse conjunto, marido, mulher e filhos, formam uma família. O Senhor também me mostrou a respeito de hoje em dia algo que me chamou a atenção: casamentos que o diabo tem destruído, relacionamentos que o diabo tem ceifado por falta de vigilância de muitas partes, muitas vezes. Eu já ouvi pessoas dizer assim: casa, se não der certo, deixa. Depois aparece outra pessoa, casa de novo. Essa não é a maneira certa de pensar no casamento, não é a maneira certa de lidar no casamento. Lembra a questão da renúncia que falamos no começo? O casamento, ele é, de certa forma, uma batalha, é algo pelo qual a gente tem que lutar, porque é algo o qual o diabo tenta destruir todo santo dia. O relacionamento vai passando, você vai se desgastando, vai perdendo a paciência, e o diabo vai ali, pegando brechas e entrando ali, entrando aqui, entrando ali. Não deixe o inimigo destruir o teu casamento. Lute o quanto você puder pelo seu casamento. Não pense desse jeito. Porque muitas pessoas, às vezes o relacionamento não deu certo e elas começam a não querer nem mais se relacionar com ninguém e casar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu tenho visto uma batalha todo dia eu tenho visto uma batalha constante do inimigo em destruir famílias, em destruir crianças, em destruir casamentos. Evitar que essas famílias estejam na casa do Senhor, na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque você sozinho, se doando para a obra de Deus, já é um grande instrumento nas mãos do Senhor. Agora você e a sua casa, a sua família, trabalhando, se empenhando na obra de Deus, não tem inimigo que permaneça de pé. E isso é o que o diabo não quer. Ele não quer a sua família na casa do Senhor. Ele não quer você unido na presença do Senhor, louvando a Deus, dizendo: eu e minha casa servimos ao Senhor. Ele não quer, mas nessa noite eu profetizo na tua vida, eu profetizo na tua casa, que o Senhor vai abençoar, que o Senhor vai restaurar, que Ele vai restituir, e o nome dEle vai ser glorificado na tua vida, na tua casa, na vida da tua família. Aleluia. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Nós devemos entender que para que isso aconteça, nós devemos temer e andar segundo a vontade do Senhor. Que nós devemos temer e fazer a vontade do Senhor. Muitas pessoas dizem assim: mas eu nem sei o que é que Deus quer que eu faça. O pior é que a gente sabe. O pior é que a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer e a gente não faz. E eu profetizo em nome de Jesus que nessa noite essa pedra que tem te impedido de fazer a vontade do Senhor, ela vai cair por terra hoje. Que essa pedra que tem sumido, tem feito assim, tem apagado da tua cabeça, que assim, não esquece, não é isso que Deus quer que tu faça não. Essa pedra da dúvida, aleluia. Essa pedra que tem que deixar de parada, ela vai cair por terra, ela vai ser despedaçada nessa noite. Porque você vai conseguir se erguer, você vai conseguir se levantar e fazer a vontade do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem na tua vida, e presta bem atenção, na
Às vezes você olha e diz assim: Jesus, não tem um minuto de paz. Jesus, o que é que está acontecendo? Às vezes o que está faltando é você temer o Senhor e andar segundo os caminhos dele. Eu entendo que o cansaço bate na porta de todo mundo. Eu entendo que o desânimo bate na porta de todo mundo. Às vezes a gente abre e deixa ele entrar, mas a gente não pode deixar ele fazer morada no nosso coração. Nós temos, aleluia, que nos reerguer. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, para caminhar segundo a vontade de Deus. Para que você olhe para a família e ninguém da família se converteu. A pessoa que te conhece lá fora, ela te conhece por um instante. A tua família, ela te conhece. A tua família, ela sabe quem você é. A tua família sabe o que você fala, o que você diz. Então que nós venhamos vigiar, que nós venhamos ser cada vez mais exemplos dentro da nossa casa. É lindo de ver quando você é um exemplo dentro da sua casa. Eu não estou dizendo para você ser santo. Ninguém é santo, ninguém consegue atingir. Eu creio que quando você atingir a santidade, Deus vai te levar. Ele não vai te deixar nessa terra de pecado. Mas a nossa vida, a nossa caminhada com Cristo, ela é uma batalha constante. Em que nós devemos sempre estar lutando ali para fazer o que é certo. O que é certo? Aquilo que Deus disse que é certo. Ah, como é que eu vou saber? A palavra do Senhor é o nosso maior manual. É através da palavra do Senhor que a gente vai conhecer a vontade de Deus para a nossa vida e assim praticar a vontade de Deus. A palavra de Deus fala também sobre algo muito importante. Preste bem atenção. É somente um versículo no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz: preste bem atenção. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Em algumas traduções diz ele é pior do que o infiel. Se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua casa, negou a fé, e é pior que o descrente. Muitas vezes a gente não vê que a gente está se desfazendo muitas vezes de momentos com a nossa família. Eu quero te falar de momentos importantes, porque dar prioridade à tua família não é deixar de vir para a casa de Deus, não é deixar de fazer a vontade de Deus para agradar a tua família. Dar prioridade à tua família não é isso, porque se eu quero bem na minha família, é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou temer o Senhor, eu vou andar nos caminhos dele, e sei que através do que eu estou fazendo, servindo ao Senhor, Deus vai alcançar a minha família. Só que tem coisas que nós, como pai, como mãe, como família, a gente muitas vezes deixa de fazer. A gente deixa de dar a devida atenção, a gente deixa de priorizar algum momento ali. Tem famílias que eu já vi que às vezes tem criança, aí tira aquele momento para fazer um culto ali com a criança. Eu lembro que logo quando a gente começou a caminhada, meu pai tinha um momento dentro de casa, um dia na semana que ele pegava a harpa, e eu lembro disso. Acredito que eu tinha meus 10 anos de idade, eu lembro disso. A gente morava em Goiânia e a gente fazia aquele mini culto dentro de casa. Cantava ainda a harpa, iam parar, fazia uma oração. São pequenas coisas, mas eu vou fazer 27 anos e eu ainda me lembro disso. Tem coisas que você pode fazer pela sua família. Tem incentivos que você pode e deve dar à sua família. Sabe por quê, meu irmão? Porque a tua família, ela é o teu primeiro ministério. A palavra do Senhor diz: os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Teus filhos não são fardo, teus filhos são herança, são recompensa. A tua família é uma bênção de Deus na tua vida. Só que nos dias atuais, as redes sociais têm afastado as pessoas. É para unir, mas elas afastam mais do que unem. Elas unem quem está longe, né, e afastam quem está perto. Foi como eu disse naquele dia. Aquele foi até embora que disse. E é algo que nós podemos controlar. É algo que está aqui, ó, na nossa mão. E muitas vezes a gente não controla. A gente não consegue ter aquele despertar. Tem muita gente que nem gosta dessas coisas. Mas ainda assim, tem criança, tem a sua família e não consegue dar a devida atenção, não consegue dar aquele devido. Você está me entendendo? Não adianta você abrir a boca para glorificar a Deus, exaltar a Deus, dizer que sua vida é de Jesus, se você não se importar com a sua família. A sua família é algo muito importante. Como é que eu posso acreditar que você ama a sua família se você não se preocupar com a salvação da sua família? Ah, não posso obrigar todo mundo a ir para a igreja? Não pode.
Mas você pode botar seu joelho no chão, você pode temer o Senhor, andar segundo os caminhos dele. E está ali, ó, insistindo. A nossa caminhada com Cristo é uma caminhada de insistência. Ele dizendo, Jesus chega lá, Jesus salva lá. E mais importante do que tudo, ser exemplo dentro da tua casa. Como é que meus filhos vão sentir vontade de louvar Senhor novo? Como é que eles vão sentir vontade de ler a palavra, seja como me veio na Bíblia? Essa palavra não é só para você não, acredite. A irmã Maia não veio aqui para mandar para repreender ninguém não. Essa palavra é tanto para você como é para mim. É para todos nós que estamos aqui nessa noite. Como é que eu posso acreditar? Como é que você vai dizer que ama a sua família, que quer que Deus salve a sua família, se muitas vezes você dá prioridade a outras coisas? Dá prioridade a tudo e muitas vezes vai deixando sua família de lado. Nós vemos que hoje em dia as coisas são muito difíceis, mais do que eram uns anos atrás. E eu vejo muita gente se perdendo nisso. A própria palavra diz, do suor do teu trabalho comerás. Mas tem gente que não quer só comer do seu trabalho, tem gente que trabalha. E eu vejo que a infância é algo que passa de repente. Trabalhe, tenha seu sustento. Mas não deixe que o teu trabalho te escravize. Porque tem muita gente que tem seu trabalho, tem seu sustento, e às vezes sabe ali e fica procurando mais. Teu ministério, a tua família, ela também precisa de você. E não venha me dizer que a gente não tem tempo. Porque tempo é a gente que divide. O tempo é a gente que determina o que é que a gente vai fazer com ele. Porque se eu tenho 30 minutos, eu posso escolher e dar uma atenção aos meus filhos. Nós que somos cristãos, dizer, vou fazer aqui algo com meu filho que, vamos ensinar a palavra de Deus para essa criança, um louvor, vou criar uma memória, vou fazer meu filho sentir vontade de caminhar também para a casa do Senhor, ver que é bom. Porque se a criança muitas vezes em questão de alimento, às vezes ela não quer comer, mas o pai come e diz é bom. E quando ela tem confiança, ela vai também e come também. Você está me entendendo? Teu filho tem que ver em você que é bom caminhar na casa do Senhor. Que é bom fazer a vontade de Deus. Que é bom, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que é bom trabalhar para Deus. Teu filho tem que ver em você. A sua família tem que ver em você. Porque às vezes a gente quer trazer quem vai ver ainda a força e a gente acaba afastando mais a pessoa do que trazendo ela para a igreja. Então, para todos os efeitos, sejamos exemplo. Peça ajuda a Deus para que você consiga. Você que é pai, você que é mãe, criar o teu filho na presença do Senhor. Porque quando o desânimo bate na gente, a gente deixa de caminhar, a gente vai deixando a criança também em casa. E eu passei por isso esses dias porque eu estive desanimada e tive ali que nem o profeta ali dentro da caverna um pouquinho, que todo mundo às vezes já ouviu muita gente dizer, não estou na caverna, mas o profeta também esteve na caverna, mas Deus não mandou o profeta entrar na caverna, ele andou sozinho. Deus mandou ele sair. Então a gente está desanimada e eu vi que alguns dias eu pedi tanto perdão a Deus porque a minha filha às vezes disse, mas não vai para a igreja, eu disse hoje não. E isso me machucou depois. Porque eu fiquei, Jesus, a menina queria ir para a igreja, eu não levei a menina para a igreja. Ela queria ir, mas você diz, mas eles estão ali fora brincando, eles escutam. Eu digo a você com toda certeza, a semente que está sendo plantada aqui dentro, ela está sendo plantada no coração dessas crianças também. Pare de pensar que teu filho não ouve, pare de pensar que as crianças só precisam ser ensinadas quando elas estiverem adolescentes, elas precisam ser ensinadas agora. Elas precisam da tua atenção agora, ela precisa que você priorize ensinar ela o que é certo e o que é errado agora. Que você incentive ela a estar na presença do Senhor agora. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor Jesus. Não deixe o cansaço, o desânimo permanecer dentro de você, aleluia. A tua família importa, você importa, a tua família importa. A tua família é parte fundamental na obra do Senhor. Priorize a sua família, priorize a casa de Deus, priorize temer ao Senhor e andar segundo os caminhos dele. Aleluia, louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar vocês para colocar de pé, se você puder, em nome de Jesus.